Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderunt Deum a facie eius. Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. A Virgem Maria. 100 textos marianos com comentários. Por Santo Agostinho. Organização geral e tradução da irmã Nair de Assis Oliveira. Editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Ou ainda é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Dê uma olhada nas possibilidades. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, você que cá está, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal caso já não tenha feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença mais uma vez. Seguimos na primeira parte, que são textos extraídos das obras redigidas do ano 388 a 411. 16. O que devemos crer e o que podemos imaginar. Cremos em um Deus que se fez homem por nós, a fim de dar-nos exemplo de humildade e prova do seu amor divino. Para nós, é de sumo proveito crer e reter com firmeza inabalável no coração, como a humildade obrigou a Deus a nascer de uma mulher, qua natus est Deus ex femina. Nossa fé não é ficção. Nunca vimos o rosto da Virgem Maria, da qual, sem contato de varão e sem detrimento de sua virgindade no parto, nasceu o Senhor Jesus Cristo milagrosamente. Cremos, pois, que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem que se chamava Maria. E sabemos, não cremos, o que seja uma virgem, um nascimento, ou o que venha a ser um nome próprio. Mas não sabemos nem cremos qual tenha sido o semblante de Maria, se foi como imaginamos ao mencionar ou recordar esses pormenores. Portanto, sendo salva a integridade de nossa fé, podemos dizer, talvez Maria tenha tido tal ou tal feição, mas ninguém, sem levar o naufrágio à sua fé cristã, poderá dizer, talvez Cristo tenha nascido de uma virgem. Podemos dizer, talvez Maria tenha tido tal ou tal feição, mas ninguém, sem levar a naufrágio à sua fé cristã, poderá dizer, talvez Cristo tenha nascido de uma virgem. Comentário. Para Agostinho, no plano divino, a humildade é a lição fundamental da encarnação. Esta passagem constitui testemunho eloquente em prol da maternidade divina da Virgem Maria. Natus est Deus ex femina. O texto lembra-nos ainda que há distinção profunda entre o que devemos crer e o que podemos imaginar. Para a vida eterna, não é meritória a imagem física que fazemos de Cristo ou da sua mãe, mas sim a fé na humanidade santa do Senhor e em seu nascimento da Virgem.
Não é a imagem que salva, mas a fé. A imagem pode ser falsa. A fé é sempre verdadeira. 17. Motivo de Cristo ter querido nascer de uma virgem. Por certo, Deus podia tomar carne de outro modo, e não da estirpe de Adão. Podia ter criado um homem desta ou daquela maneira, mas julgou ser mais conveniente formar da mesma raça vencida aquele homem que haveria de triunfar do inimigo da linhagem humana. E assim quis ele nascer de uma virgem fecundada pelo Espírito e não pela carne. Pela fé, não pela concupiscência. Não houve concupiscência de carne, causa do mal de quantos nascem com o pecado de origem. Excluída em absoluto a concupiscência, a fé, não a união de corpos, a fé, fecundou a Santa Virgem, a fim de que aquele que nascia da propagação do primeiro homem tomasse a sua natureza, e não o seu pecado. Nascia assim, não uma natureza viciada pelo vírus da transgressão, mas sim da única medicina remediadora dos vícios humanos. Nascia um homem sem pecado, presente ou futuro, pelo qual renascerão livres de culpa aqueles que não têm a possibilidade de nascer sem pecado. Comentário. Que Maria concebeu a Cristo pela fé é uma ideia que Agostinho repete constantemente em seus sermões e escritos. O significado preciso dessa expressão não é fácil de se aquilatar. Pode-se pensar que a fé tenha sido a condição prévia para ser possível a concepção. Isso porque o fervor da fé se contrapôs nela ao ardor da concupiscência. Agostinho serve-se desse pensamento, sobretudo para explicar como Cristo é igual aos homens e, ao mesmo tempo, distinto deles. E assim mostra como Cristo não contraiu o pecado original, apesar de proceder da raça de Adão. 18. A Igreja, Virgem e Mãe como Maria. Ajude-nos Cristo, Filho da Virgem e Esposo das Virgens, nascido corporalmente de um seio virginal e unido espiritualmente em virginal conúbio. Ora, sendo toda a Igreja uma virgem desposada a um único esposo, que é o Cristo, como diz o apóstolo, quão dignos de honra não hão de ser aqueles seus membros que guardam em sua carne o que toda a Igreja guarda na fé. Ela, que toma como modelo a mãe de seu esposo e Senhor, pois a Igreja, também ela, é mãe virgem, é mãe e virgem. Se a Igreja não fosse virgem, por que haveríamos de zelar por sua integridade? E se ela não fosse mãe, de quem seriam filhos aqueles a quem dirigimos a palavra? Maria deu à luz corporalmente a cabeça deste corpo. A Igreja dá à luz espiritualmente os membros dessa cabeça. Nem em Maria nem na Igreja a virgindade impede a fecundidade. Nem em Maria e nem na Igreja a virgindade impede a fecundidade. E nem em uma nem em outra a fecundidade destrói a virgindade. Portanto, se toda a Igreja é santa de corpo e de espírito, sem contudo ser virgem totalmente pelo corpo, mas só pelo espírito, quanto mais excelente deve ser a santidade naqueles seus membros em que ela é virgem, e pelo corpo e pelo espírito. Comentário. Santo Agostinho denomina a Igreja virgem com tal insistência que supõe doutrina firme e bem estabelecida. É preciso lembrar-nos do ponto de vista no qual se coloca habitualmente. Refere-se à noção fundamental da Igreja, contida em nossa expressão corpo místico, isto é, a humanidade santificada por Cristo, vivendo da sua graça, formando um só com Ele. Um só corpo, com Ele. De outro ponto de vista, ela é a esposa de Cristo, conforme a comparação de Paulo, que Agostinho tanto exalta em numerosas passagens. É justamente por esse último título que a Igreja é denominada Virgem. Frequentemente, é ela comparada a Maria, tanto mais que também é mãe como Maria, nossa mãe. A virgindade da Igreja consiste na perfeita integridade da fé, da esperança e da caridade. 19. Maria no mistério de Cristo. Está escrito no Evangelho que, ao anunciarem a Cristo que sua mãe e seus irmãos, isto é, seus parentes consanguíneos, esperavam-no fora, por não terem conseguido aproximar-se por causa da multidão, respondeu-lhes: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?
e, apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que nos ensina o Senhor com isto? A não ser que devemos antepor o parentesco espiritual ao parentesco carnal? E ainda, que não sejam considerados felizes os que se encontram unidos pelo vínculo de sangue a pessoas justas e santas, mas sim os que seguem a doutrina e os exemplos deles. Assim, Maria tornou-se mais feliz recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Pois a quem lhe dizia: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram, ele respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. De fato, a seus irmãos, isto é, aos familiares do mesmo sangue que não acreditaram nele, do que lhes aproveitou esse parentesco? Tampouco de nada houvera aproveitado o liame materno de Maria, se ela não tivesse sido mais feliz por ter trazido Cristo em seu coração do que em sua carne. Comentário. No centro das perspectivas abertas às virgens, nesta sua obra De Sancta Virginitate, Agostinho distingue a honra dada à maternidade espiritual. A santidade é o princípio fecundo. Maria e a Igreja representam os tipos acabados. Numa e noutra, a santidade, isto é, fazer a vontade de Deus, constitui o verdadeiro parentesco, tão estreito que a própria geração física não pode igualar. As virgens consagradas, conforme a palavra do Evangelho, devem ser as mães de Cristo, gerando espiritualmente por sua fé e docilidade à palavra. São João Paulo II, na sua encíclica Redemptoris Mater, salienta a presente afirmação de Santo Agostinho que Maria concebeu seu filho no coração antes de o conceber em seu corpo, precisamente mediante a fé. E no Novo Catecismo da Igreja Católica, que pode ser ouvido aqui no canal, vem citada esta passagem da virgindade consagrada, abre aspas, é a sua fé que concede a Maria o tornar-se a mãe do Salvador. Ela é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Fecha aspas. Beatio resti Maria percipiendo fidem Christi, quam concipiendo carnem Christi. Beatio resti Maria percipiendo fidem Christi, quam concipiendo carnem Christi. 20. Maria, virgem por livre opção de amor. O que tornou a virgindade de Maria tão santa e agradável a Deus não foi porque a concepção de Cristo a preservou, impedindo que sua virgindade fosse violada por um esposo, mas porque antes até de conceber, ela já a tinha consagrado a Deus e merecido assim ser escolhida para trazer Cristo ao mundo. É o que indicam as palavras de Maria em resposta ao anjo que lhe anunciava a maternidade. Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Por certo, ela não teria falado dessa maneira se não houvesse consagrado anteriormente a sua virgindade a Deus. Mas como esse voto ainda não havia entrado nos costumes dos judeus, fora dado em casamento a um varão justo, o qual, longe de lhe tirar o que ela já havia prometido por voto a Deus, seria, ao contrário, seu fiel guardião. Ainda que tivesse dito apenas, como é que vai ser isso? Sem acrescentar, pois eu não conheço homem algum, certamente não ignorava que, como mulher, não precisaria perguntar como daria à luz esse filho prometido, no caso de estar casada para ter filhos. Poderia igualmente ter recebido ordem do céu de permanecer virgem, a fim de que o Filho de Deus viesse a tomar nela a forma de escravo por algum milagre adequado. Mas por estar destinada a servir de modelo às futuras virgens consagradas, era preciso não deixar parecer que unicamente ela deveria ser virgem. Ela que merecera conceber fora do leito nupcial. Assim, Maria consagrou sua virgindade a Deus, enquanto ainda ignorava de quem havia sido chamada a ser mãe. Desse modo, ensinava às outras a possibilidade de imitação da vida do céu
em um corpo terrestre e mortal, em virtude de um voto e não de um preceito, e realizando-o por opção toda de amor, não por necessidade de obedecer. Amore legendi, non necessitate serviendi. Cristo, assim, nascendo de uma virgem que antes até de saber de quem seria a mãe, já tinha resolvido permanecer virgem, esse Cristo preferiu aprovar a santa virgindade a impô-la. Assim, mesmo na mulher da qual haveria de receber a forma de servo, quis ele que a virgindade fosse o efeito da vontade livre. Comentário. Os presentes capítulos de A Virgindade Consagrada de Agostinho, número 2 ao 6, contêm as páginas em que melhor expôs os privilégios de Maria. A sua virgindade perfeita e perpétua é bem lembrada no início desse capítulo 4 e é expressamente atribuída a um voto, quae illa iam voverat. Foi um voto, um propósito livre professado por Maria antes até de saber que estava destinada a trazer o Salvador ao mundo. Isso a fim de se tornar modelo para as outras virgens. De modo geral, a tradição afirma a existência de uma resolução, em Maria, de guardar a virgindade antes da anunciação, empregando para isso o termo voto de virgindade. Tal tradição propriamente começou com Agostinho, herdeiro das ideias de Santo Ambrósio e São Jerônimo, quanto ao valor da virgindade. Depois dele não foi encontrada nenhuma oposição, e na Idade Média pôde ser reconhecida como unânime. 21. A Mãe de Cristo, modelo de toda a Igreja. As virgens de Cristo não possuem razão alguma de se contristarem por não poderem, elas também, como Maria, aliar a virgindade à maternidade corporal. Não pode haver senão aquele cujo nascimento é sem outro igual, que possa dignamente devê-lo à virgindade. Contudo, o que é fruto de uma única Santa Virgem é a glória de todas as outras santas virgens, pois elas também, unidas a Maria, são mães de Cristo, se fizerem a vontade do Pai. E é por essa razão que Maria é ainda mais feliz e louvada, conforme a afirmação de Jesus, já citada acima. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O Senhor indica, assim, o parentesco espiritual que o liga ao povo por ele redimido. Conta como irmão e irmã a todos os homens e a todas as mulheres que se tornam santos, por serem seus co-herdeiros na herança celestial. Sua mãe é a Igreja inteira, pois, pela graça de Deus, ela dá à luz os seus membros, que são os fiéis. Além do mais, sua mãe é ainda toda alma piedosa que cumpre a vontade de seu Pai e cuja fecundíssima caridade manifesta-se naqueles que ela gera para ele, até que o próprio Cristo seja neles formado. Portanto, Maria, ao fazer a vontade de Deus, é corporalmente só a mãe de Cristo, mas espiritualmente é também a sua mãe e irmã. Comentário. Fé e caridade, humildade e obediência resplandecem na disponibilidade com que Maria escuta a palavra de Deus e cumpre sua vontade. Tal consideração nos é sugerida pela narração do episódio evangélico de Maria com os irmãos de Jesus. Daí vem a Maria, mãe de Cristo, a sua maior bem-aventurança. A Virgem Maria é admirável modelo de santidade. Tal modelo é constantemente proposto por Agostinho para todos os fiéis, além daqueles de particular vocação para uma virgindade consagrada. A espiritualidade cristã é, no fundo, imitação de Maria. A espiritualidade cristã é, no fundo, imitação de Maria. 22. Mãe de Cristo e mãe dos membros do corpo de Cristo. Entre todas as mulheres, Maria é a única a ser ao mesmo tempo virgem e mãe, não somente segundo o Espírito, mas também pelo corpo. Ela é mãe conforme o Espírito, não daquele que é a nossa cabeça, isto é, do Salvador, do qual ela nasceu espiritualmente, pois todos que nele creram, e nesse número ela mesma se encontra, são chamados com razão filhos do esposo. Filii sponsi.
mas certamente ela é mãe de seus membros, segundo o Espírito, pois cooperou com a sua caridade para que nascessem os fiéis na Igreja, os membros daquela divina cabeça, da qual ela mesma é corporalmente a verdadeira mãe. Convinha, pois, que nossa cabeça, por insigne milagre, nascesse segundo a carne de uma virgem, dando a entender que os seus membros, que somos nós, haviam de nascer segundo o Espírito dessa outra virgem, que é a Igreja. Somente Maria, portanto, é mãe e virgem, no espírito e no corpo. É mãe de Cristo e também virgem de Cristo. A Igreja, por sua vez, nos santos que possuirão o reino de Cristo, é, quanto ao espírito, toda ela mãe de Cristo, toda virgem de Cristo. Mas quanto ao corpo, não em todos, mas só em alguns, ela é a virgem de Cristo. E em outros, ela é a mãe, mas não de Cristo. Comentário. Maria não somente gerou a nossa cabeça, Cristo, mas também os membros que formam seu corpo místico. Está anunciado aí um dos princípios mais fecundos da Mariologia e que tem gozado de influência profunda na literatura mariana. A cooperação de Maria na obra da redenção faz dela espiritualmente a mãe dos cristãos e membro supereminente da Igreja. Podemos conferir a constituição dogmática Lumen Gentium, capítulo 8, 53, em que vem citada esta importante passagem. E também na Redemptoris Mater, e ainda no Catecismo da Igreja Católica é feita especial referência ao texto do De Sancta Virginitate. 23. Maria, tálamo da união do Verbo com a humanidade. In sole posuit tabernaculum suum, et ipsi tanquam sponsus procedens de tálamo suo. Essas palavras significam que o Verbo, como esposo, ao se fazer carne, encontrou no seio virginal de Maria o seu tálamo. Saiu dele como de puríssimo leito, o mais humilde de todos, por pura misericórdia, e o mais forte de todos, por sua majestade e poderio. O salmo citado é o do capítulo 18, versículo 6. Comentário. Considera Agostinho a união do Verbo com a carne como uma união conjugal. E posto ter sido na Virgem que o mistério se realizou, reconhece o seio virginal de Maria como o tálamo, ou o leito nupcial de que o Salmo, capítulo 18, versículo 6, faz referência. Leiam-se ainda os textos 6, 28, 78, 79, em que a mesma temática reaparece. Os comentários dos Salmos, no original, e Narrationes in Salmos, constituem obra de toda a vida de Santo Agostinho. Iniciou-os já no ano 391, perseverando até 418. Na Patrologia Latina ocupam 2 volumes, o 36 e o 37, e na coleção Bach, 4. Que não se procure nos Salmos uma explicação literal, mas sim espiritual e alegórica. São eles reconhecidos unanimemente como obra-prima de eloquência popular, de inspiração e originalidade inimitáveis. Testemunham o inesgotável amor do bispo de Hipona pelo saltério. 24. Maria morreu por causa do pecado de Adão. Está dito que o Senhor se fez pecado, porque foi feito da carne massa pela qual o pecado veio ao mundo e mereceu a morte. Para dizermos de maneira breve, Maria, procedente de Adão, morreu por causa do pecado. Adão morreu por causa do pecado, e a carne do Senhor, procedente de Maria, morreu para apagar os pecados. Comentário. Essa curta passagem em que Agostinho se refere à carne de pecado, da qual Cristo nasceu, certamente não significa a afirmação da existência do pecado original em Maria.
A presente referência é facilmente explicável como sendo alusão à sua morte física, efeito do pecado de Adão e Eva. Quanto a Cristo ter sido concebido em carne semelhante à do pecado, releia-se o texto 13. E em relação à isenção em Maria do pecado original, o texto 95, a Imaculada Conceição. Santo Agostinho afirma em diversas ocasiões, sobretudo no De Natura et Gratia, a absoluta ausência em Maria de qualquer pecado. Isso pelo fato de ter sido ela escolhida como mãe de Jesus, o santo por excelência, que não pode conhecer relação alguma com o pecado. Ocorre que alguns teólogos consideraram que Agostinho poderia ter se aproveitado dessa passagem citada acima, que bem se prestaria em seu contexto a uma referência à ressurreição e assunção de Maria. Por certo, isso teria oportunamente completado o pensamento aí expresso. Contudo, é de se notar que no mesmo trecho não se faz referência alguma à ressurreição de Jesus, o que poderia estar também sugerido pelo contexto, donde nada se pode argumentar de tal silêncio. É assim que pensa o cardeal Pellegrino. 25. A beleza do Verbo encarnado. É o mais belo dos filhos dos homens. Salmo 44, versículo 3. Para nós que temos fé, o esposo deve parecer-nos belo em toda parte. Belo em sua qualidade de Deus, sendo ele o Verbo de Deus. Belo no seio da Virgem, onde, sem perder a divindade, assumiu a humanidade. Belo, o Verbo nascido criancinha, um pequenino. Belo ao ser amamentado, sendo levado nos braços. Os céus lhe falaram, os anjos cantaram os seus louvores. Uma estrela conduziu até ele os magos e foi adorado pelos pastores no presépio. E em todo o tempo quis ser alimento dos mansos. Logo, ele foi belo no céu e é belo na terra. Belo no seio de sua mãe, belo nos braços de seus pais, belo em seus milagres e belo sob os açoites, belo ao convidar os homens à vida, e belo não se preocupando com a morte, belo quando entregou sua alma, belo quando a retomou, belo sobre o lenho da cruz, belo no sepulcro e belo no céu. Comentário. Agostinho terminará esta passagem tão poética em que ficou parafraseando o Salmo 44 com esta súplica singela. Abre aspas. Que a beleza e a palavra de Deus venham a nós, para que possamos contemplá-las com os olhos do coração, que a enfermidade da carne não afaste de nossos olhos o brilho de sua beleza. Fecha aspas. 26. A santidade de Maria, fruto da graça. Quando o anjo enviado à mãe cheia de graça falou sobre o Espírito Santo, ao perguntar-lhe ela como aconteceria o que fora anunciado, posto não conhecer varão, respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Obumbrabit tibi. Na verdade, por essa sombra entende-se a proteção prestada contra o ardor da concupiscência carnal. Daí que a Virgem não concebeu a Cristo na concupiscência, mas sob a sombra da fé. Comentário. A santidade de Maria é fruto da graça com a qual Deus a acumulou em vista de sua missão. Em sua obra De Predestinatione Sanctorum, Agostinho diz expressivamente: porventura não foi concebido o Filho único de Deus por aquela mulher cheia de graça? Não nasceu o Filho de Deus por obra do Espírito Santo e da Virgem Maria? Não por concupiscência da carne, mas por graça singular de Deus? 27. A verdade nasceu da terra. A verdade nasceu da terra e a justiça inclinou-se do céu.
Salmo 84, versículo 12. Cristo nasceu de mulher, Christus de femina natus est. A verdade nasceu da terra. O Filho de Deus procedeu da carne. E o que é a verdade? O Filho de Deus. E o que é a terra? A carne. Procura de onde nasceu Cristo e verás que a verdade nasceu da terra. Mas a verdade que nasceu da terra existia antes da terra, e por ela foram feitos o céu e a terra. Mas para que a justiça olhasse do céu, isto é, para que os homens se justificassem pela graça divina, a verdade nasceu da Virgem Maria. Tudo a fim de que pudesse oferecer o sacrifício em favor daqueles que haviam de ser justificados, o sacrifício da paixão, o sacrifício da cruz. Comentário. Veritas de terra horta est. Este versículo é uma profecia da encarnação. Com efeito, aquele que se declarou ser a verdade nasceu de uma mulher, cuja origem primeira procede da terra, da qual Adão foi formado. Agostinho vê em Maria a fonte terrestre do Filho de Deus. Ela é a terra da qual ele recebeu a terra de sua natureza humana. Assim, podemos dizer que nesta nossa terra nada existe de mais precioso do que Maria. 28. O seio materno de Maria, tálamo da união da divindade com a humanidade. Como esposo que procede de seu tálamo, deu saltos como um gigante, correndo pelo caminho. Salmo 18, versículo 6. O tálamo é a própria esposa. O verbo é o esposo. A carne, a esposa. E o tálamo, o ventre da Virgem. Verbo sponsus, caro sponsa et tálamo úterus virginis. Comentário. O mistério da Igreja é o da união da humanidade com Deus. União tal que os dois formam uma só carne, conforme a mesma ideia de esponsais expressa no Gênesis capítulo 2, versículo 24 e na carta aos Efésios. Gênesis e Efésios podem ser ouvidos aqui no canal, aliás. Esse mistério realiza-se primeiramente em Jesus Cristo, do qual a Igreja é o corpo. É evidente que Maria ocupa lugar significativo nesse mistério, visto que Jesus recebeu dela sua humanidade e que o primeiro ato decisivo para a continuação do plano divino realizou-se nela. Assim, em Agostinho, o doutor que contemplou mais assiduamente o mistério de nossa unidade com Cristo em um só corpo, os textos abundam para mostrar as núpcias do Verbo com a Igreja, iniciadas no seio de Maria. 29. A humildade, porta da entrada para a compreensão do mistério da encarnação. Considera esta sentença. Eu sou teu servo e filho de tua serva. Eu sou teu servo e filho de tua serva. Salmo 115, versículo 16. Contempla aquela serva, casta, ao mesmo tempo virgem e mãe. Nela o Verbo tomou a nossa pobreza. Nela revestiu a forma de servo, despojando-se a si mesmo para que as suas riquezas não te assustassem e não temesses assim chegar até ele em meio à tua pobreza. Ali, insisto, tomou a forma de servo. Ali se revestiu de nossa pobreza. Ali fez-se pobre. Ali tornou-nos ricos. O parto da Virgem é como a pedra desprendida do monte, sem ter sido arremessada por mão alguma, isto é, sem intervenção humana, nem laivos de concupiscência carnal. Foi unicamente graças aos ardores da fé que a carne do Verbo foi concebida. Ao nascer, os céus falaram. Os anjos anunciaram a boa nova aos pastores. A estrela conduziu os magos para irem adorar o Rei. Simeão, cheio do Espírito Santo, reconheceu o menino Deus nos braços da mãe. Infantem Deum in matris manibus agnovit.
Comentário. O que mais brilha em Maria aos olhos de Agostinho são as prerrogativas anunciadas no início do presente texto: a pureza imaculada, virgindade, maternidade divina, unidas à extrema humildade. É justamente a humildade a condição para chegarmos a alguma compreensão do mistério da encarnação. A humildade, porta de entrada até Deus, possui 2 batentes, bem formados pelas 2 humildades, a da mãe e a do filho. A humildade da serva Maria abriu-se e estendeu os braços à humildade de Deus, que se desposa com a humanidade em seu seio virginal. Com Maria, descemos ao abismo insondável da humildade de Deus que se fez homem, que se faz homem. Nós seguimos com emoção o olhar contemplativo de Agostinho a se deter com frequência na humilde donzela de Nazaré. O menino Deus é reconhecido por Simeão nos braços de sua mãe. E 30. O Verbo fez-se carne para ser a cabeça da igreja. Ó homem mortal, o que te prometeu Deus, hein? Não é que serás eternamente glorioso? Não o crês? Crê, crê, pois é mais o que ele faz do que o que prometeu. E o que fez? Morreu por ti. Que prometeu? Que viverás com ele. Mais incrível é que morra o eterno do que viva eternamente o mortal. Mais incrível é que morra o eterno do que viva eternamente o mortal. Como morreu Deus? Em que morreu? E pode morrer Deus? Recebeu de ti aquilo pelo que morreria por ti. Só pode morrer a carne. Unicamente o corpo é que pode morrer. Por isso ele revestiu-se daquilo pelo que viverás com ele. E onde se revestiu ele com a morte? No seio da Virgem Maria. Onde se revestiu com a vida? Na sua igualdade com o Pai. Ali elegeu para si um tálamo casto, onde o esposo haveria de se unir à esposa. O Verbo fez-se carne para ser a cabeça da igreja. O mesmo Verbo certamente não é parte da igreja, mas foi para fazer-se cabeça da igreja que se tornou carne. Comentário. Maria relaciona-se maternalmente com a plenitude de Cristo, que é cabeça e corpo, pois o Verbo fez-se carne para ser a cabeça da igreja, já desde o princípio de sua existência terrena no seio mesmo de Maria, onde assumiu a humanidade que seria a sua. O mistério da encarnação é o ponto de encontro de Cristo, Maria e a igreja. Maria é a mãe da cabeça e dos membros. A união do Verbo com a carne é o fundamento da união de Cristo com a igreja.